Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O aeroporto virou palco de novela em tempo real, portas automáticas abrindo, câmeras erguidas, vozes cruzadas e no centro da cena, Roger Guedes. O atacante pisou de volta em solo brasileiro com um sorriso que misturava alívio e desafio, desses que contam uma história inteira sem uma única palavra. Do lado de fora, a caravana alviverde cantava, gravava e projetava o que viria a ser a manchete do dia: é do Palmeiras. Em minutos, o que era rumor se converteu em certeza de vestiário. O elenco de Abel Ferreira ganha um protagonista de corredor, um finalizador que opera na borda do caos e transforma a transição em faca afiada. A volta mexe com a cidade, com o campeonato e, sobretudo, com a autoestima de um time acostumado a sonhar alto e cobrar ainda mais alto quando o assunto é taça. A assinatura, conduzida em silêncio cirúrgico, revela o modo de operação do clube, sem pirotecnia, com convicção técnica e planejamento de elenco. Roger chega para oferecer aquilo que o Palmeiras exige de seus pontas: amplitude quando é preciso esticar o campo, diagonal curta para acelerar a batida de frente, frieza para finalizar com pouco espaço. Ao redor dele, um ecossistema já maduro, volantes que sabem quebrar linhas, laterais que alternam alturas, meias que respiram na entrelinhas, ajuda a potencializar o impacto imediato. O encaixe, no papel, parece natural, agressividade ofensiva com responsabilidade sem a bola, exatamente o dialeto que Abel fala todos os dias na academia de futebol. Há um componente emocional que torna a cena ainda mais simbólica. O Allianz Parque conhece Roger e Roger conhece o Allianz Parque. A lembrança de um garoto ousado, que desafiava marcações com aquele primeiro toque venenoso, retorna agora temperada por casca de quem rodou o mundo e aprendeu a sofrer para decidir. Em clubes grandes, o retorno muda a régua, não se trata de refazer caminhos, e sim de elevá-los. O atacante volta com repertório ampliado e a firme intenção de transformar cada posse em ameaça, cada noite grande em vitrine. No campo tático, Abel já desenha múltiplos cenários. Em jogos de bloco baixo adversário, Roger recebe aberto, puxa a marcação para dentro e libera o corredor para a ultrapassagem do lateral, criando 2 multiplicação 1 contra o defensor de origem. Em partidas de transição, ele vira ponto de ignição. O primeiro passe vertical encontra sua arrancada, e a decisão sai em 2 toques, condução curta, finalização seca. E, quando o time precisa respirar sob pressão, a bola longa para o lado forte encontra seu domínio orientado, a falta cavada, o tempo ganho para reorganizar linhas. É como adicionar uma nova tecla a um piano, a melodia muda de complexidade sem perder a harmonia. A chegada também reorganiza o tabuleiro competitivo interno. Dudu, Rony e os demais pontas ganham um espelho exigente, daquele que obriga a semana a ser mais intensa que o domingo. No Palmeiras, vaga não se herda, conquista-se. O vestiário entende isso como combustível, não como ruído. A fotografia, portanto, é de meritocracia à moda alviverde: quem treina forte joga, quem decide fica. E a presença de um finalizador de personalidade impacta até quem não disputa a mesma faixa do campo, porque eleva a barra coletiva de concentração e execução. Há um lado de bastidor inevitável: o turbilhão de opiniões, as memórias cruzadas, a etiqueta de reforço de alto impacto. Tudo isso pesa. Mas pesa menos quando a convicção do projeto técnico. O clube assume o pacote completo: talento que decide, personalidade que exige gestão, holofote que ilumina e cobra. Para blindar performance, a comissão trabalha com rotinas e rituais claros, objetivos, métricas e um ambiente em que o barulho de fora fica do lado de fora. No Palmeiras, a regra é simples: falar pouco, treinar muito, jogar mais ainda. No gramado, a química com os meias promete momentos de alto risco ao rival. Quando o camisa do setor central recebe entrelinhas e aciona a ruptura de Roger, a defesa adversária enfrenta um dilema: acompanha o corte por dentro e abre o flanco, ou mantém a zona e cede o chute de média distância. Em qualquer escolha, o Palmeiras encontra vantagem posicional. Some-se a isso a bola parada ofensiva, escanteios curtos para um multiplicação 1,
faltas laterais que viram cruzamento venenoso ou jogada ensaiada para batida de frente, e o pacote competitivo fica ainda mais robusto. No plano psicológico, a contratação comunica mensagem ao vestiário e ao campeonato: o Palmeiras joga para ser protagonista em todas as frentes. Elenco profundo ganha valor quando a maratona cobra, e a temporada brasileira cobra todo dia. Lesões, suspensões, viroses, viagens longas, a lista de imprevistos é uma velha conhecida. Ter um atacante que, num domingo arrastado, decide com uma janela de meio metro é o tipo de luxo que vira necessidade para quem ambiciona o topo até a última rodada. Com Roger, o torcedor ganha também um personagem que conversa com a arquibancada. Há algo de teatral na forma como ele encara o drible, como provoca o erro do marcador, como pede bola quando o jogo pede coragem. Em casa, isso empurra o time para além do planejado; fora, vira antídoto contra a apatia. A personalidade, se bem canalizada, é virtude competitiva. E, sob o comando de Abel, virtudes encontram contexto, limites e propósito. A estreia, ainda sem data publicamente definida, já está sendo tratada como evento. Não apenas pelo nome, mas pelo roteiro óbvio que o futebol adora: reencontros, clássicos, estádios cheios, microfones em ebulição. Enquanto isso, a comissão acelera o processo de integração, entendimento de papel defensivo na primeira linha de pressão, sincronismo na recomposição pelo lado fraco, escolha de zonas de recepção para evitar encaixes individuais. Não há atalhos, há método. E é justamente o método que sustenta a diferença do Palmeiras de hoje. No cenário do Brasileiro de 2025, a chegada adiciona octanagem ao ataque num momento em que cada ponto pesa como ouro. O campeonato tem corridas de liderança e armadilhas de meio de tabela que exigem solução criativa. Com o Roger, o time ganha uma resposta que o placar sente: gols em jogos fechados, lances que quebram a narrativa de empate, a faísca que reescreve um 0-0 em 1-0 nos acréscimos. Em dezembro, essas linhas finas se transformam em faixa no peito. Marketing e arquibancada já se movem ao ritmo do anúncio. A camisa nova encontra um número cobiçado, a loja física vira romaria e a internet se encarrega de espalhar vídeos, gols e reedições de lances antológicos. Mas o clube não vive de barulho, vive de performance. E é essa balança, entre paixão e pragmatismo, que a diretoria mantém com pulso firme: celebrar sem perder o foco, emocionar sem perder o método, comunicar sem desviar do campo. O repertório individual do reforço, chute de média distância, mudança de direção curta, leitura de segundo pau, potencializa também os companheiros. Centroavantes ganham sobras e desvios, meias recebem devolução limpa para a batida frontal, laterais encontram o passe de retorno para o cruzamento por baixo. Pequenos gestos, grandes efeitos. Quando a engrenagem gira, o adversário perde referência e passa a correr atrás do erro, não da bola. Não dá para ignorar o capítulo dos clássicos. O derby, com Roger de verde, ganha uma camada dramática que vai além dos 90 minutos. Provocações, memes, promessas de revanche, tudo isso está no pacote. A resposta do Palmeiras será, como sempre, esportiva: concentração, plano de jogo, execução. Quem transforma a narrativa em resultado escreve história, quem se perde no ruído vira rodapé. E o elenco de Abel está calejado nesse tipo de ambiente. Se há algo que explica o movimento, é coerência. O Palmeiras identifica uma necessidade, mapeia uma oportunidade, mede riscos e parte para a execução com governança. O reforço não é um fim em si mesmo, é um meio para sustentar protagonismo ao longo de uma temporada que não admite respirações longas. Com Roger Guedes, o time ganha mais um detonador de placar. E com placares a favor, o projeto caminha. No fim, é sempre sobre isso: jogar, ganhar, repetir. O dia seguinte à chegada teve cheiro de decisão na academia de futebol. Logo cedo, ainda com os refletores apagados, Roger Guedes surgiu no gramado acompanhado por membros da preparação física, mediu passos, testou arranques curtos e afinou o gesto do chute na bola parada. Não era apresentação, era compromisso. Cada repetição parecia um recado silencioso de que o retorno não veio embalado em nostalgia, veio embalado em ambição. Nos corredores, funcionários antigos soltavam sorrisos discretos. No campo,
a comissão anotava tempos, distâncias, frequências. A palavra de ordem era simples e contundente: integração. O elenco já tinha sua cadência, e o reforço precisava aprender a dançar no mesmo compasso, sem perder o improviso que o torna imprevisível. Abel Ferreira, observador de detalhes, propôs um laboratório tático com 3 desenhos diferentes ao longo do treino. Num deles, Roger aberto no corredor, recebendo a bola no pé para encarar o marcador; no outro, infiltração por dentro para atacar o espaço entre zagueiro e lateral; por fim, um 9,5 de movimentos curtos, aproximando-se do meia para a tabela no limite da área. Em cada variação, a exigência de recomposição defensiva se mantinha intacta. Quando a equipe perdia a bola, a contagem mental de 3 segundos para pressionar já ecoava do banco. O recado do técnico, como sempre, foi direto: no Palmeiras, o brilho individual existe para potencializar o coletivo, não para se sobrepor a ele. No vestiário, a recepção foi de quem entende o peso de uma janela forte. Líderes de grupo cumprimentaram, apresentaram as rotinas, explicaram os rituais que protegem a cultura do elenco. Há hierarquias invisíveis num time vencedor, horários respeitados, hábitos de alimentação, pequenos códigos de convivência que mantêm a roda girando. Roger mergulhou sem fazer barulho, atento aos nomes dos funcionários, às dinâmicas dos fisioterapeutas, à ordem das conversas. O que parecia formalidade transformou-se em confiança, e confiança, no futebol, em curta processo. Dentro de campo, a bola parada ofensiva ganhou novas combinações. Ensaios de escanteio curto para isolar um multiplicação 1 no lado forte, faltas laterais com bloqueios legais para liberar sua batida cruzada, jogadas de segundo pau em que ele ataca mais tarde que os zagueiros, ganhando a frente no último passo. Tudo cronometrado, tudo filmado, tudo discutido no vídeo seguinte. Em clubes de alto rendimento, centímetros viram capítulos. No fim do treino, repetição de pênaltis com variação de abordagem, paradinha mínima, batida seca, canto alto. Não havia plateia, havia método. O discurso público foi enxuto. As primeiras palavras de Roger, internas, pensaram 3 compromissos: foco, entrega e respeito às escolhas da comissão. Não houve promessas de gols, houve promessa de trabalho. Desse tipo de postura nascem 2 consequências: blindagem contra ruídos externos e alinhamento com o que o torcedor mais entende, suor convertido em resultado. Quando a bola começar a rolar, o vocabulário passa a ser outro: diagonais, chutes cruzados, assistências. Até lá, a fala fica curta e a rotina fica longa. Nos laboratórios de análise, a equipe de desempenho trouxe dossiês sobre marcadores de lado que ele enfrentará nas próximas semanas. Tendências de abordagem, pés preferidos, zonas de desconforto, tempos de desarme. É a ciência a serviço do instinto. Roger vê, sente e decide, os números apenas oferecem atalhos. Se o lateral opositor fecha por dentro, há corredor para ultrapassagem; se dá o corpo, há brecha para finta curta; se marca por zona, há espaço para receber as costas. Quanto mais informação, mais rápida a tomada de decisão. A torcida, como era de esperar, transformou o treino aberto em festa. Cânticos, faixas, crianças com a nova camisa e veteranos que guardam memórias antigas sob o mesmo escudo. O Allianz, mesmo vazio, pareceu cheio de ecos. Há algo de contagiante em ver um ídolo de volta, mas o clube tratou de manter os pés no chão. Nada de espetáculo antes da hora, nada de qualquer coisa que roube foco da preparação. É um equilíbrio delicado entre emoção e disciplina, e o Palmeiras, nos últimos anos, aprendeu a caminhar nessa corda bamba com firmeza. Nos jogos grandes, a presença de um atacante que conclui com as 2 pernas muda a forma como o rival se defende. Linhas recuam meio passo, volantes hesitam em saltar, zagueiros jogam com o pescoço girando mais vezes que o normal. Essa dúvida é ouro para quem cria. Meias ganham décimos de segundo para pensar, laterais recebem metros para cruzar, centroavantes exploram o rebote. Um time que coloca perguntas difíceis no adversário, jogada após jogada, costuma encontrar respostas no placar. A sinergia com os veteranos do elenco tem tudo para produzir cenas de alto nível tático. A famosa tabela de um toque, o corta-luz que desmonta encaixes, a infiltração surpresa no espaço do extremo oposto.
Em treinamentos com campo reduzido, já se viu lampejos de combinação que prometem passe vertical entre linhas, devolução de calcanhar, finalização de primeira no canto mais distante. É o tipo de gesto que, repetido em jogo, vira assinatura e obriga o rival a mudar o plano. Haverá, claro, dias ruins. Gramado pesado, marcação dobrada, faltas táticas a cada arrancada. É nesses cenários que o repertório mental pesa. Respirar, não perder a cabeça, entender que às vezes o melhor drible é a leitura de manter a posse e chamar a segunda jogada. O elenco campeão se diferencia menos por noites perfeitas e mais pela maneira como atravessa as imperfeitas. Um escanteio bem batido, uma falta cavada, um contra-ataque defendido com calma, pequenos tijolos em direção a vitórias grandes. No vestiário, conversas individuais com a comissão reforçaram metas palpáveis. Número de ações de alto impacto por jogo, participação direta em finalizações, eficiência em duelos ofensivos, disciplina defensiva na primeira pressão. Nada de metas vazias, tudo mensurável, tudo comparável, tudo evolutivo. É assim que se constrói consistência, transformando talento em hábito, hábito em padrão e padrão em campeonato. Fora de campo, a conexão com a comunidade alviverde ganhou contornos responsáveis. Visitas programadas a projetos sociais ligados ao clube, presença controlada em eventos para evitar desgaste, posicionamentos públicos com sobriedade. Ídolos, quando se movimentam, movem gente, e com isso vem influência. O Palmeiras tem sido zeloso em canalizar essa energia para o que importa, estimular o vínculo, fortalecer valores, ampliar o alcance da sua identidade vencedora sem perder a essência. No horizonte competitivo, a combinação de calendário apertado e jogos decisivos exige elenco com camadas. A chegada de Roger permite descansar peças em momentos-chave sem perder agressividade. Rotação não é luxo, é estratégia para chegar inteiro quando a temporada pede respostas definitivas. E, quando o minuto 88 grita por alguém que resolva, ter um jogador que pede a bola como quem pede destino é quase uma garantia estatística de que o gol está mais perto do que parece. Também, o capítulo dos clássicos. Partidas que não se jogam apenas com tática, mas com tempero emocional e controle de momentos. Roger conhece esse palco, sabe onde o silêncio pesa e onde o barulho empurra. Em jogos assim, cada vitória carrega uma assinatura que fica mais tempo na memória coletiva. Gols se tornam símbolos, comemorações viram fotografias, e fotografias, às vezes, valem mais que números no fim da carreira. Por fim, um lembrete que cabe ao torcedor e ao elenco: grandes contratações não vencem partidas sozinhas, grandes ideias e grandes rotinas vencem. O Palmeiras soma as duas coisas. Coloca talento em um trilho de método, usa método para multiplicar talento e devolve isso em forma de vitórias que sustentam a identidade. Com o Roger Guedes, a estrada parece mais iluminada. Mas a luz, no futebol, só dura para quem continua acendendo a todo dia. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O anúncio oficial veio com o peso das grandes decisões e a leveza dos reencontros felizes. Roger Guedes é do Palmeiras. No instante em que o clube soltou a confirmação, a cidade acendeu luzes de clássico, rádios voltaram a falar de drible, os grupos de mensagem viraram arquibancada portátil, e o Allianz Parque assumiu aquele ar de sábado à noite mesmo em plena tarde. Era mais do que um reforço, era um gesto de ambição em voz alta, desses que reposicionam a narrativa de uma temporada e contaminam o vestiário com a ideia de que os próximos meses serão vividos em estado de final. A cena do contrato assinado não trouxe pirotecnia, mas trouxe símbolos. Abraço no diretor, aceno contido para a câmera do clube, um sorriso que cabe em duas palavras: estou pronto. É o tipo de imagem que atravessa telas porque responde à pergunta que o torcedor sempre faz: o quanto esse cara quer estar aqui? E a resposta, sem carimbo marqueteiro, pareceu sair do fundo do peito. Voltar ao Brasil para disputar título grande, vestir a camisa que o projetou, colocar o próprio nome em mais capítulos do livro verde, a síntese coube num aperto de mão firme. No campo, a engrenagem começou a girar desde o primeiro treino.
A Abel Ferreira divide o plano em micro-objetivos e checkpoints, entendimento de função sem a bola, sincronismo das diagonais, tempo de pressão pós-perda, zonas de recepção para quebrar encaixes individuais. Com o Roger, o lado esquerdo ganha faca e escudo, faca para ferir entre zagueiro e lateral, escudo para fechar a linha quando o time se recompõe baixo. Nada de atalhos, tudo de método. É com método que o Palmeiras transformou boas ideias em títulos recentes. O vestiário recebeu o reforço como quem entende que competição interna é combustível, não ruído. Dudu aperta a marca na terça para decidir no domingo. O camisa novo acelera o fundamento porque sabe que aqui ninguém joga por nome próprio. O discurso dos líderes reforça o pacto. A régua é alta, o sarrafo sobe de novo. E quando o sarrafo sobe dentro de casa, o adversário sente lá fora. É assim que times campeões multiplicam vitórias, primeiro por cultura, depois por tática, por fim por talento. Na prancheta, as variações já respiram. Com o ponta aberto em amplitude máxima, o lateral ganha a ultrapassagem por dentro, com o Roger por dentro, o meia pisa a área e o centroavante ocupa o primeiro poste. Se o rival dobra a marcação, surge o passe de retorno para a batida frontal, se mantém a zona, aparece um multiplicação 1 que ele tanto deseja. A equação vira problema recorrente para quem defende, fechar o funil e ceder o flanco, ou proteger a linha e permitir o chute cruzado. Em qualquer resposta, o Palmeiras encontra caminho. O impacto emocional é imediato. Há jogadores que somam pontos, há jogadores que mudam o clima. Roger pertence ao segundo grupo. A cara de jogo grande que ele empresta ao time contamina arquibancada, imprensa, vestiário e adversário. Não é sobre promessa de 20 gols, é sobre prometer presença em noites que pedem coragem. A torcida, calejada e exigente, reconhece quando a verdade não retorna. E verdade, no futebol, costuma atravessar o gramado. Fora das quatro linhas, o clube age com a sobriedade de quem aprendeu a proteger performance. Nada de turnê promocional, nada de entrevista em excesso, nada que separe atleta do treino. A vitrine virá das atuações, não de frases. O calendário é cruel, a maratona não perdoa distrações, e a comissão técnica sabe que cada gota de foco guarda 1 centímetro de vantagem quando a bola rola. O espetáculo midiático fica para o depois, antes, vem o suor. No plano de bola parada, o pacote cresce de possibilidades. Escanteio curto para isolar o duelo, cruzamento rasteiro para atacar o espaço entre marcador e goleiro, falta lateral com bloqueio legal para liberar a batida chapada no segundo pau. Treinada à exaustão, essa dramaturgia de centímetros costuma decidir campeonatos quando o pano cai. Roger se oferece como alvo e como isca, às vezes, a melhor jogada é a que ele não finaliza, mas abre. Clássicos, por definição, pedem personagens. A rivalidade que moldou a identidade palmeirense nos últimos anos ganha um capítulo novo com o retorno de um protagonista que conhece o cheiro do derby e entende o peso de um choque rei. Em jogos assim, tática serve para pavimentar o caminho, decisão nasce do detalhe que dura um segundo e deixa marca por décadas. Um corte para dentro, um chute de canhota, um silêncio de estádio tomado por alviverde, é esse tipo de cena que os torcedores passam a imaginar desde já. O elenco sabe que grandes nomes não resolvem sozinhos, mas facilitam. Facilitam a vida do meia que precisa de linha de passe, do lateral que encontra a dobra, do centroavante que ganha a sobra limpa, do volante que consegue respirar porque a bola não volta tão depressa. É uma rede de benefícios que nasce de um gesto técnico bem executado. A cada partida, o objetivo será repetir o gesto certo mais vezes que o adversário. Simples na teoria, difícil na prática. É por isso que se contrata quem altera probabilidades. Haverá noites de marcação dupla, gramado travado, faltas táticas e cartões soprados ao vento. A resposta, já ensaiada, é paciência com propósito, não confundir intensidade com atropelo, não trocar coragem por ansiedade. Quando o plano resiste, o gol chega, seja por uma tabela curta, por um rebote de escanteio ou por uma transição que nasce de um desarme na intermediária. O Palmeiras que conquistou tanto não venceu por acaso, venceu porque soube esperar o instante exato de dar o bote. A comunicação com a torcida mantém o tom correto, ambição sem arrogância.
O clube projeta metas altas porque conhece sua estrutura, sua base que revela talentos e sua comissão que cobra ao limite. Com o Roger Guedes, a ideia de protagonismo ganha rosto. Mas o protagonista maior continua sendo o time. Nós acima de mim não é frase de quadro, é prática de campo. Quem entra, entra para fazer a engrenagem girar mais rápido e com menos atrito. No balanço esportivo, a contratação é diagnóstico e remédio. Diagnóstico porque reconhece a necessidade de furar blocos baixos com mais qualidade individual, remédio porque oferece, de imediato, um desequilíbrio a favor. Em campeonatos longos, partidas que parecem iguais se distinguem por um gesto técnico que vale 3 pontos. Num ano que promete mata-matas quentes e um brasileiro disputado, ter um finalizador de alta voltagem é vantagem competitiva que se mede em tabela. E há o capítulo humano, sempre subestimado. Reencontros criam vínculos, e vínculos carregam times nos momentos em que a tática já deu tudo o que podia. Quando o corpo pede ar, a memória afetiva empurra. Quando a cabeça pesa, a história lembra o porquê. Com Roger de volta, o Palmeiras amplia esse repertório de razões para resistir. Resistir hoje para vencer amanhã, a ciência velha do futebol. No apito final dessa apresentação, sobra a sensação de que a temporada ganhou uma nova camada de expectativa. Não é promessa de céu limpo, é certeza de horizonte amplo. O Palmeiras se dá o direito de sonhar alto porque tem estrutura para sustentar o sonho. E quando sonha acordado, costuma realizar. Roger Guedes chega para somar talento ao método, carisma à cultura, gol à ideia. É assim que se conclui uma notícia e se inicia um capítulo, com a bola no chão, a cabeça no lugar e os olhos nas taças que ainda cabem no armário. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.